Opa, essa aqui é a segunda parte da aula de circulação pulmonar. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, né, clica aqui. Vou deixar um card aqui para você clicar e assistir a primeira parte, porque essa aqui é só uma continuação, tá? Eu resolvi dividir ela em duas. Então, já deixa o like e bora continuar a aula. Agora, uma parte muito importante: o fluxo sanguíneo. O que acontece? Basicamente, né, o fluxo de sangue que vai passar vai ser igual ao débito cardíaco. Já expliquei o que é débito cardíaco, tá? Mas basicamente, o sangue que o coração mandar, que o coração bombear, vai ser o sangue que vai chegar, vai ser o fluxo que vai chegar no pulmão, tá? O mesmo débito cardíaco, tá? Só que é o seguinte, pensa, a gente tem milhares e milhares de alvéolos. Milhares e milhares de alvéolos. Nem todos os alvéolos têm uma concentração de oxigênio igual, né? Eles variam em concentração de oxigênio. Só que faz mais sentido eu mandar sangue para um alvéolo cheio de oxigênio ou para um alvéolo com baixo oxigênio? Cheio de oxigênio, né? Eu preciso tirar CO2, né? E colocar oxigênio para dentro. E não é essa aula, né? O foco dessa aula, né? Trocas gasosas, mas na aula que vem eu vou explicar. Eu preciso ter uma concentração maior de oxigênio no alvéolo do que no sangue, para o oxigênio vir para o sangue, né? Então é interessante que o fluxo de sangue seja maior nos alvéolos que tem mais oxigênio. Mas, Caio, o pulmão consegue controlar isso? Não é? Eu achei que, sei lá, pô, o sangue mandava, o pulmão, o coração mandava sangue para todos os alvéolos, né? E assim, e os que tinham oxigênio ia mandar oxigênio, que não tinha não ia mandar. Não, a gente tem que fazer uma escolha. A gente tem que mandar mais sangue para os alvéolos com mais oxigênio. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem um sistema que vai regular isso, né? E como é que funciona esse sistema? Os alvéolos que têm pouco oxigênio, os alvéolos que têm pouco oxigênio, oxigênio, perdão, eles vão reduzir o fluxo sanguíneo. Então todos têm capilar, né? Todos vão ter capilar, né? Todos os alvéolos vão ter capilar ligando eles. Só que os que têm pouco oxigênio, os que têm baixa quantidade de oxigênio, eles vão fazer vasoconstrição. Aqui, ó, por exemplo, eu tinha um alvéolo cheio de oxigênio aqui, né? Então eu tenho sangue venoso chegando pela artéria pulmonar, ele vai fazer as trocas gasosas e vai virar sangue arterial. Só que quando o alvéolo está sem oxigênio, né, esse alvéolo aqui está sem oxigênio, baixa pressão de oxigênio, eu vou ter vasoconstrição, ou seja, vai chegar menos sangue aqui. Chegando menos sangue no alvéolo que está sem oxigênio, eu permito que mais sangue chegue no alvéolo com mais oxigênio, com alto oxigênio, entendeu? Então, é um recurso inteligente do pulmão. Caio, como é que ele faz isso? Né? Como é que ele faz esse sistema? Como é que no caso, como é que ele fecha o vaso, né? Bom, primeira coisa, a gente vai reduzir a liberação de NO2, né, que é um vasodilatador. Então, nesses alvéolos que tem baixo oxigênio, eu vou reduzir a expressão de NO2, vou reduzir a liberação de NO2. E eu também vou aumentar a quantidade de substâncias vasoconstritoras, que são as substâncias que vão comprimir, né, o vaso, vasoconstritoras, contrição vascular, né? E vou aumentar também a sensibilidade a essas substâncias, tá? Caio, mas o que é baixo oxigênio, né? Quando tem zero oxigênio? Não. É geralmente quando chega abaixo de 30% do normal, entendeu? É, Então, basicamente é isso, né? Resumindo isso tudo que eu falei, o sangue vai para onde tem mais oxigênio, tá? É um sistema muito inteligente do pulmão. E, galera, é o seguinte, última coisa, presta atenção. Pensa comigo. Vamos voltar para sua aula de física lá com o seu professor chato do ensino médio. É, Pensa comigo. Eu tenho um copo, por exemplo, um copo cheio d'água, né? Lembra da aula de hidrostática? Você concorda comigo que no fundo do copo, né, eu vou ter uma pressão maior do que no topo do corpo, do que no topo do copo, né? Por causa daquela forma de pressão, né? Pressão hidrostática, né? Isso eu não vou te lembrar nem da forma do que trauma do ensino médio, né? Mas você tem uma pressão maior no fundo do copo. No pulmão é a mesma coisa, né? Embaixo do pulmão, né? O pulmão tá aqui assim, né? Embaixo do pulmão, eu tenho uma pressão maior do que em cima do pulmão, né? Por quê? Porque ele tá embaixo, tá uma altura menor. Então, o sangue lá embaixo no pulmão tem uma pressão maior do que o sangue lá em cima, né?
Aí a gente já tem as chamadas zonas de West. O que são as zonas de West? É o seguinte, olha só, pensa comigo. Vamos voltar aqui pro alvéolo. Olha só, o alvéolo, o alvéolo, opa, eu tenho um alvéolo aqui. O ar do alvéolo, ele exerce uma pressão sobre o alvéolo. Então a gente tem um ar aqui que exercendo pressão. Se a pressão que o sangue mandar, né, a pressão no caso da artéria que chegar pela arteríola, não for maior do que a pressão que o ar exerce no alvéolo, o alvéolo se mantém fechado. O sangue não consegue passar. Então você pensa, tá? Então, para o sangue conseguir passar aqui, ó, entrar no alvéolo, a pressão precisa ser maior do que a pressão do ar, né, no alvéolo, tá? E tem região no seu pulmão, né? Tem região no seu pulmão que a pressão não vai ser maior, que a pressão vai ser menor. Uai, Caio, não vai passar sangue? Não. Mas continue no raciocínio, continue no raciocínio. Quando eu tô deitado, né? A pressão, no caso, a parte que fica embaixo muda, né? Que quando eu tô em decúbito, por exemplo, o baixo do pulmão, né, entre aspas, é a região das costas, né? É a região posterior. O posterior vira o baixo. Quando eu levanto, o baixo do pulmão é literalmente baixo aqui, né? Então, a pressão dos locais do pulmão muda conforme a sua posição. Então, as zonas que eu vou ter, né? Então, se a pressão muda, né? Vai ter situação, por exemplo, que uma região do pulmão vai conseguir vencer a pressão do alvéolo, né? Mas, por exemplo, quando você levantar, essa pressão vai ser mais baixa, vai abaixar, não vai conseguir vencer. Entendeu? Para isso, a gente tem as zonas de West. O que são as zonas de West? É o que explica isso, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho três zonas de West, né? Eu tenho a zona um, zona 2, zona 3. A zona um de West é aquela zona que a artéria, né? A pressão da artéria nunca vai conseguir superar a pressão de ar do alvéolo. Então, essa é a zona um de West. Então, aqui, ó, zona um nunca vai passar sangue, né? Nunca vai passar sangue. Por quê? Porque a pressão nunca consegue vencer a pressão de ar do alvéolo, tá? Eu tenho a zona 2. Então, a zona um, ó, sem fluxo sanguíneo. Por quê? Porque a pressão nunca se eleva acima da pressão do ar alveolar, tá? Logo, o fluxo não vai ter fluxo. A zona 2, eu vou ter fluxo sanguíneo intermitente. Como assim? Normalmente, né, em situação, tipo assim, sem esforço, né? Pô, que eu tô aqui sentado. Eu não vou conseguir vencer a pressão do alvéolo, mas se aumentar a pressão arterial, se, sei lá, entrar um ladrão aqui em casa e minha pressão aumentar, né, meu débito aumentar, e eu precisar lutar com o ladrão, no caso, eu vou aumentar a pressão, e essa pressão aumentada, a pressão arterial aumentada, ela vai conseguir vencer, a pressão do alvéolo. Então, é intermitente. Por quê? Porque tem situação que vai ficar fechado, né, na maior parte, e quando tiver um esforço, quando tiver um aumento de pressão, ele vai conseguir vencer a pressão de ar e vai conseguir passar sangue, tá? E eu tenho a zona 3, né, que é geralmente embaixo do pulmão, por exemplo, que eu já vou ter uma alta pressão naturalmente. Então, eu nunca vou cessar o fluxo. A pressão já é sempre mais alta do que a pressão do ar alveolar. Pegaram essa parte? Ficou claro? Tá? Então, zona um, zona 2, zona 3. Sob condições anormais, né, isso aí já é mais patologia, uma zona um pode virar zona 2. Tá? Uma zona um pode virar zona 2. E tem condições não anormais, né, no caso não patológicas, que uma zona 2 pode virar zona 3. Tá? Mas assim, geralmente zona um para zona 2 geralmente é patológica. Tudo bem? Então, galera, é isso. Tá? É a segunda aula de pulmão, tá? De sistema respiratório. Espero que tenham gostado da aula. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, tá? Repetindo o aviso aqui. Me siga no Instagram, @sprcaio, lá eu também posto conteúdo e avisos sobre o canal. E até a próxima.